partir de agora, aqui na TV Gênesis, canal 47, Cuiabá, você passa a assistir o programa Na Mira da Lei, com Carlos Dorileu. Olá, Cuiabá, bom dia! Estamos começando mais uma edição do programa que você assiste todos os dias, o programa Na Mira da Lei. E hoje a gente vai estar falando aqui também com Coronel Zaqueu, ele que prestou mais de 3 anos na fronteira, brigando pela sociedade, tirando de circulações elementos nocivos à sociedade e que com relevante trabalho hoje tem um novo desafio, comandar a Polícia Rodoviária Estadual. A gente vai estar falando com ele e você pode participar desta entrevista pelos nossos telefones. 3027-4747. Debate pronto. Antes de chamar a primeira matéria, eu quero cumprimentá-lo, coronel, e agradecê-lo pela participação conosco no programa Na Mira da Lei. Bom dia, Carlos. É um prazer enorme estar presente aqui no seu programa. Programa esse que tivemos no passado, um pouco distante já, presente contigo, falando para esse público, os telespectadores que te ouvem todos os dias na televisão. Então, o prazer é nosso estar aqui mais uma vez, contribuindo com a sociedade e com o seu programa. Coronel, falando em drogas, a gente sabe que você fez um excelente trabalho à frente do GEFRON. Agora, por mais que vocês trabalham, a gente continua vendo drogas passando. Aonde que está a deficiência? Há um meio como combater essa criminalidade e impedir que essas drogas cheguem nos grandes centros? O grande problema disso tudo, Carlos, é que hoje o Mato Grosso, só o estado do Mato Grosso, ele possui aproximadamente 528 quilômetros de fronteira seca e 280 de parte alagada. Então, uma área muito grande para ser policiada. Isso sem dizer que, de uma certa forma, há tempos atrás, a fronteira foi algo esquecido. E por ser algo esquecido, de uma certa forma, houve um enraizamento do crime naquela região de fronteira. As pessoas começaram a conviver muito com o ilícito. É claro que lá existem muitas pessoas de bem, mas existem aquelas pessoas que ainda insistem em andar à cavaleira do ordenamento jurídico. E houve um enraizamento desse crime na faixa de fronteira, na região de fronteira como um todo. Hoje está numa situação bastante aceitável, porque existe uma sensação de segurança muito grande. Houve, inclusive, valorização de terras, houve uma melhora muito grande. Mas, até por conta disso tudo já estar enraizado e por uma falta de combate efetivo do lado do nosso país vizinho, da Bolívia, porque a Bolívia vive numa situação de instabilidade. Inclusive, agora, esperamos que dê uma melhorada com essa mudança toda que aconteceu na Bolívia. Bom, diante disso, o que acontece? Desse enraizamento, o modus operandi da criminalidade, ele muda a cada dia. Isso sem dizer que nessa parte seca, de fronteira seca, aquelas pessoas, você há de convir comigo que hoje na faixa de fronteira existe muito pouco, possibilidades para o jovem, né? Hoje, as possibilidades que tem seria ele migrar. Existem várias comunidades ao longo da faixa da fronteira que são comunidades paupérrimas, inclusive do lado boliviano. Do lado boliviano, muito mais ainda. Só para você ter uma ideia, até para te ilustrar aqui, hoje uma pessoa, uma senhora, uma pessoa do sexo feminino, para levar hoje, digamos aí, 350 gramas, que é o mais comum lá, 350, 450 gramas, até 500 gramas nós já pegamos, que a mulher transporta nas suas partes íntimas até a cidade de Cáceres. Por incrível que pareça, ela recebe um sacolão para fazer isso. Então, para você ver o estado de miserabilidade que existe do lado boliviano. Isso sem dizer também que a comunidade do lado brasileiro, existe uma comunidade ali que não tem muita possibilidade de melhoria. Então, o jovem hoje, que mora nessas comunidades, não é muito bem esclarecido e não foi no passado e ainda não é. Então, o que resta para ele? Trabalhar, como na região toda, são 36 municípios. Desses 36 municípios, entre os 5 maiores produtores de gado de corte, 3 estão na região da faixa de fronteira. Cáceres, Vila Bela e Ponte Lacerda. Então, o que acontece hoje? É uma região, até por conta de história, se a gente for buscar a história do Mato Grosso, é uma região basicamente de quê? De pecuária. Onde grandes extensões
uma quantidade de empregados muito pequeno, porque um capataz e 4, 5 peão é responsável para fazer o rodeio desse gado, para trabalhar com esse gado. O que resta para esse jovem? Ou ele vai ser peão de comitiva, que existe muito ainda lá, os gados tocados, as reses são tocadas, ou ele vai ser cerqueiro. Um cerqueiro hoje, para ganhar muito bem, eu digo para você, é R$20 por dia. Enquanto que se ele fizer um transporte a pé de São Matias a Cáceres, que ele faz esse transporte andando menos de uma noite, o costume é andar à noite, onde as pessoas conhecem e dominam muito bem o terreno. Para ele carregar 2 quilos, 3 quilos, ele ganha aí R$500 mil. Então você vê que a facilidade para o envolvimento do crime, no mundo do crime, é muito fácil. Em termos financeiros, por quê? Por falta de opção. Nós temos hoje um núcleo da Unemat, inclusive é uma proposta nossa, está em andamento, está em estudo pela Unemat, de que a Unemat encampe junto com o Grupo Especial de Fronteira num trabalho preventivo na região de fronteira. Preventivo este de quê? Buscando melhoria com as comunidades que existem ao longo da faixa de fronteira. Dos cursos que existem lá, existe o curso de agronomia, existe o curso de enfermagem, o próprio curso de direito, para dar um suporte para essa sociedade que está lá, abrir os olhos para ela, porque tem gente que nunca saiu da região, por incrível que pareça. A maior cidade que tem algumas pessoas que vivem ali, transitam ali, moram ali, a maior cidade que eles conhecem até hoje é Cáceres, eles não conhecem nem Cuiabá. E aí a gente chega à conclusão seguinte, que o estado de miséria acaba conduzindo essa pessoa para arriscar, porque não está somando com mais nada, né? De repente vai ganhar R$1.000, vai deixar de ganhar R$20, e aí acaba sendo preso, levado para o presídio, acaba com sua própria vida por causa disso. Mas e aí? Isso aí não tem peso nenhum, porque o camarada está cansado de sofrer. Quer dizer, culpa do próprio sistema que acaba formando marginais. O senhor não concorda, coronel, que o próprio sistema acaba incentivando de alguma forma, de uma forma negativa, a aumento principalmente desse chamado mulas, né? Olha, existem algumas coisas que vêm a ser divisor de águas. O ônibus 174 no Rio de Janeiro foi um dos divisores de água, que a gente pode dizer a respeito disso. Por quê? A partir de então, houve um interesse do governo federal em investir numa prevenção, numa parte voltado para a faixa de fronteira. Aí sim surgiu o Grupo Especial de Fronteira. Por quê? Porque, infelizmente, no Brasil, aquela velha máxima que todo mundo vive dizendo por aí pelos cantos, que primeiro tem que se arrombar a porta, para depois colocar-se a tramela. Então, foi uma região que foi esquecida ao longo do tempo. E aqui nós temos, coronel, uma pergunta aqui do Alex, do bairro Goiabeiras. Coronel, na fronteira tem muitos fazendeiros. Esses fazendeiros não contribuem para a passagem de drogas? Eles não são um pouco responsáveis? Eu não diria que são responsáveis, muito pelo contrário. Como eu disse aqui, existe a predominância de pecuária. Pecuária extensiva, campos abertos. Existe na região as pastagens naturais, além disso, um cerrado muito ralo na faixa de fronteira, nessa parte seca. O que acontece? O trânsito de pessoas, de bicicleta, de moto, até de moto, por quê? Principalmente agora nesse período que parou as chuvas, começa a baixar, o campo fica totalmente seco. Os fazendeiros, até para evitar esse problema de fogo, né, o pessoal que tem origem na parte rural sabe que o fogo pula, o pessoal diz o fogo pular, se não tiver um aceiro na base, na beirada das cercas. O que os fazendeiros fazem? A grande maioria dos fazendeiros passam a máquina de esteira aos dois lados da cerca. De uma certa forma, isso tornou-se uma estrada. E até por conta do esquecimento que foi a faixa de fronteira, com a necessidade de um policiamento efetivo na faixa de fronteira, o que aconteceu? Ainda existe hoje um medo, isso tem diminuído, um medo da sociedade, das pessoas de bem dali, de denunciarem. Hoje isso está sendo mudado. Por quê? Porque as pessoas sabem que o Jefferson não chegou para tomar lugar de ninguém, muito pelo contrário, chegou para somar com quem já existia lá. E desse somatório com quem já existia lá, a previsão, ele não sair de lá, então não tem previsão para sair. Ele veio para ficar na faixa de fronteira e somar com todos os organismos que trabalham na parte de segurança pública na região. Então,
Isso está fazendo com que a sociedade denuncie. Por quê? Segurança pública não se faz só com polícia. Faz-se com ação social, faz com participação da sociedade. O que existe hoje na faixa de fronteira, o que o GEFRON faz hoje, é policiamento comunitário rural. Então, coronel, a gente, observando o trabalho de vocês, o trabalho que vocês fizeram na fronteira, a gente acaba deparando, por exemplo, com aquilo que vocês foram propostos a fazer ali, combater a criminalidade, combater o tráfico de drogas. Mas aí a gente, através das notícias, a gente depara, por exemplo, com as estratégias que os traficantes usam. A droga no estepe do pneu do carro, a droga embutida na lataria do carro. E pelas suas experiências, coronel, eu queria que você nos contasse, assim, algo que você achou, assim, que foi um absurdo. Por exemplo, esse tipo de transporte de droga. Uma estratégia que você achou absurda. Eu digo para você o seguinte, as coisas mais absurdas que existem na faixa de fronteira, no meu ponto de vista, porque o que a gente comumente chama, vulgarmente denomina de mocó, que são fabricação de compartimentos dentro do veículo, você muda as características, cria alguns compartimentos dentro do veículo, onde as pessoas transitam. Nós chegamos a fazer apreensão lá de 30, de 60, até de 80 quilos. Né? Mas o que me deixa assim, meio estarrecido é o ser humano se submeter, né, em fazer um transporte dentro das suas partes. Uma senhora que a gente fez uma condução dela, eu digo senhora porque ela tem mais de 30 anos, né? Segundo ela, tem filhos e tal, não cheguei a perguntar se é casada ou não, mas também não vem ao caso. Ela estava conduzindo 400 gramas nas suas partes íntimas, na vagina, e estava conduzindo mais 150 gramas na parte do reto dela. Então, ao ponto que a gente chega, né? Isso me deixou estarrecido. Por quê? Porque a longo prazo essa senhora vai ter problemas. Essa senhora, acredito que vai ter problema, que essas partes não foram para fazer esse tipo de condição. E também está escrito, e você é religioso, sabe muito melhor do que eu a respeito disso, Carlos, que o nosso corpo é o nosso templo. Então ele tem que ser inviolável. Jamais poderá ser vilipendiado. Então, a pessoa não cuida do seu próprio templo, não trabalha ele para o engrandecimento. Então, isso me deixou estarrecido. E algumas outras pessoas que a gente pega lá, que ingerem as cápsulas, que de uma certa forma são enormes. Não sei se você já passou alguma matéria aqui a respeito disso. Estava com 27 cápsulas que ela ingeriu e mais 350 gramas das suas partes íntimas. Isso me deixa estarrecido. Ao ponto que nós chegamos, né, do cidadão, do que Deus criou como semelhança dele, vilipendiar o seu templo para um uso para o ilícito.